como é que eu posso dizer? Ficamos bem conscientes, talvez, das consequências para as nossas famílias, quando nós não cumprimos com o papel a que Deus nos chamou, né? E já que nós falamos de consequências, nós temos então que nos dar conta de uma coisa. Quem são os primeiros a sofrer as consequências dentro das famílias, quando alguma coisa está errada? Quem são aqueles que mais sofrem dentro da família, quando as coisas estão dando erradas? Quem? Os filhos. Os filhos, exatamente. Os filhos são a ponta mais fraca dessa linha, dessa corda, né? Eles são o elo mais fraco, e eles são os que mais sofrem. Mais uma razão para que nós acertemos o passo com Deus, e acertemos o passo no que diz respeito ao nosso papel como marido, como esposa, como pai, como mãe, para que eles não venham a sofrer. Não só para que eles não venham a sofrer, mas para que eles também sejam formados da maneira como Deus quer que eles sejam formados. Que eles aprendam os caminhos da justiça e venham a crescer sendo indivíduos bem ajustados para a sociedade e também para o reino de Deus. Então esse é parte do nosso trabalho como pais. E já que nós estamos falando então, entrando nesse ramo de consequências e nos alertando para essas coisas, nós agora passamos a falar dos pais e dos filhos, da função dos pais, das responsabilidades dos filhos. E como vocês veem aqui no capítulo 6, começa falando com quem? Com os filhos, né? Só que tem alguns filhos que estão viajando aí, que ainda não chegaram, mas vão chegar no final de semana que vem, né? Tem o Mateus e o Danny, que estão aí viajando. Então eu queria segurar essa parte dos filhos e vamos falar aos pais. E quando eles estiverem aqui, a gente aproveita e fala, né? Aproveita para que eles possam ouvir também, amém? Boa ideia ou não? Boa. Amém. Então nós vamos falar aos pais. Eu convido então você que me acompanhe, lendo o versículo 4 do capítulo 6. Amém? E Paulo escreve então, ele diz assim: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na disciplina e instrução do Senhor. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos pela tua palavra, que está aqui mais uma vez para ser lida, para ser, Senhor, degustada pelos nossos sentidos e pelo nosso intelecto. E nós te pedimos, Senhor, que teu Espírito possa usar essa palavra como uma espada, para que venha abrir nossas almas e a nossa mente e colocar dentro de nós a sabedoria e o conhecimento necessários para que nós venhamos a cumprir a tua vontade, para que nós sejamos bons pais, bons filhos para ti, para o teu reino, a sociedade, para a tua casa. Em nome de Jesus nós pedimos a tua bênção. Muito obrigado. Muito obrigado. Amém. Deus nos ensina que nós devemos ensinar os nossos filhos, não é verdade? Ensiná-los o caminho reto, o caminho certo, ensiná-los a diferença entre certo e errado. E eu acredito que nenhum pai cria o seu filho para que ele esteja aí pelas ruas como um delinquente, não é? Se envolvendo em problemas. Nenhum pai cria seu filho para que ele seja membro de uma gangue, não é verdade? Nenhum pai cria seu filho para que ele seja educado pelo sistema penal, para que ele acabe numa penitenciária, não é verdade? Nenhum pai cria seu filho para que ele seja assaltante de banco. Nenhum pai cria seu filho para que ele esteja envolvido com drogas. Nenhum pai quer isso de um filho, não é verdade? Todos nós queremos que os nossos filhos sejam cidadãos respeitáveis, sejam pessoas honráveis, sejam cidadãos
de honra, né? Sejam pessoas trabalhadoras, honestas, que venham ajudar a sociedade e dar alegria aos pais, não é verdade? Mas qual o melhor caminho para que isso aconteça? Qual o melhor caminho para que nós consigamos tudo isso dos nossos filhos? Para que os nossos filhos venham a ser pessoas importantes, não de nome, não ricas, mas importantes no sentido de que eles contribuem para a sociedade, contribuem para a família, contribuem para o reino de Deus. Qual o melhor caminho para preparar os nossos filhos e dar a eles as ferramentas necessárias para que eles venham a ser essas pessoas? Qual o melhor caminho? E para que nós descobramos os aspectos, as verdades, o conhecimento necessário para que nós venhamos a fazer isso verdade na vida dos nossos filhos, eu queria motivar o pensamento de vocês com uma pergunta. Qual é a diferença entre se educar um filho e se domar um cavalo? Qual a diferença? Se o Anderson estivesse aqui, eu acho que ele seria o mais rápido a dizer a diferença, não é? Qual é a diferença entre se educar um filho, criar um filho, ensinar um filho e ensinar um animal, ensinar um cavalo? O filho pensa, né? O animal é racional. Essa é uma diferença, mas qual seria a diferença no procedimento? Entende? O que você usaria com o filho que você não usa com o animal? O que você usa com o animal que você não usa com o filho? Uma das diferenças, talvez mais em evidência, será de que com o filho você não pode usar somente o chicote, não é verdade? Um cavalo você basicamente usa o quê? Usa o chicote, usa a espora, usa a vara, não é? Mas existe aquela técnica aqui daquele, ele é até do Texas, aquele americano, ele consegue amansar o cavalo sem ele bater nele hora alguma, e com menos de 3 horas o cavalo deixa ele pôr a sela nele, deixa ele usar ele, deixa ele colocar o freio nele, sem ele precisar de dar uma varada no cavalo. Amém. Mas no geral, Mas no geral, no Brasil, geral, é através, né? o animal aprende apanhando, não é? Essa pelo menos tem sido a técnica que os homens têm usado por milênios, não é verdade? Mas no Brasil, teve até uma conferência no Brasil, esse americano foi esse ano, entendeu? Então assim, quem é dono quem é criador de cavalos, das animais, eles não estão mais usando a técnica antiga, eles estão usando essa técnica ensinada através desse americano. Amém. Mas, então, a grande diferença fica sendo que, como filho, você não pode usar somente o chicote. Você não pode usar somente a repreensão. Que a grande diferença, como a Silvânia falou, porque um é um animal e outro é uma pessoa. E a pessoa, ela tem o quê? Ela tem sentimentos, ela tem emoção. Ela tem necessidades que o animal não tem. O ser humano tem necessidade de se sentir amado, de se sentir aceito, de se sentir protegido, de se sentir querido. O animal não tem essas necessidades. Portanto, para se educar um filho, nós precisamos de uma outra coisa. Além da repreensão, além da disciplina, nós precisamos de demonstrações de amor. É indispensável para a formação de um indivíduo, seja emocionalmente ou psicologicamente. Ele precisa de demonstrações de amor, de carinho, de afeto, para que ele cresça bem ajustado. Essa é uma das diferenças.
Portanto, os filhos são seres humanos que têm sentimentos e que raciocinam. Dois aspectos interessantes que nós precisamos entender a respeito das crianças, ou dos seres humanos em geral. Quando a criança vem ao mundo, logo desde pequenininha, ela não aprendeu nem ainda a falar, mas ela já consegue comunicar aos seus pais que ela tem o quê? Uma vontade própria. E ela deixa isso bem claro, não deixa? Desde pequenininha. Ela nem aprendeu a falar ainda. Ela já te deixa entender que ela tem uma vontade própria. E que ela vai lutar por causa dessa vontade. E ela vai fazer o que ela tiver que fazer para que essa vontade se cumpra. Não é verdade? Isso não é só na infância. Não é só quando ele é um bebê. Pela vida afora, ele vai levar isso comigo. Portanto, um aspecto que nós temos que entender que a criança tem, ela tem uma vontade. Ela tem uma vontade. E essa vontade, ela vem corrompida por uma coisa chamada pecado. Quando Adão pecou, quando Eva pecou, eles contaminaram a raça humana. E agora, quando nós entramos no mundo, nós já entramos com a nossa vontade infectada pelo pecado. E nós temos essa tendência a buscarmos a nossa vontade a todo custo. E essa vontade, ela sempre vai se inclinar para longe de Deus. Sempre. Sempre. Então saiba que o seu filho bonitinho, so cute, bochechinha, cheirosinho, trancinha, brinquinho, mas ele é um pecador. Ele é um pecador. E logo, logo você vai entender isso. Logo, logo ele vai mostrar suas garras. E vai impor a vontade dele. E se você deixar, ele vai te dominar. E vai se rebelar não só contra a sua autoridade, mas contra toda a autoridade que se apresentar diante dele. Esses somos nós, seres humanos. E nós somos assim com Deus e com todo mundo. O ser humano, ele corre no caminho contrário a Deus. Ele é assim desde pequeno, porque nós somos pecadores. Então saiba disso. Outro aspecto que nós temos que saber a respeito dos seres humanos é que nós temos uma autoestima. Nós temos uma visão de nós mesmos. Nós temos um amor próprio. Um sentimento de valor próprio. É a nossa visão de nós mesmos. Se a vontade ela é dura como ferro, o amor próprio, a autoestima, ela é sensível como um ovo, diríamos assim. Você não pega o ovo, põe no bolso e vai para o campo jogar bola, vai? Não faz. Você não fica por aí jogando ping-pong com o ovo, fica? Você não fica aí colocando aqui, coloca lá, transporta para cá, coloca para lá. Você não faz isso com o ovo, faz? Você cuida para que ele não se quebre, porque ele é frágil, ele precisa ser cuidado. Ele necessita desse cuidado. Portanto, na criança nós temos que entender que ela tem esse sentimento a respeito de si mesma que nós precisamos cuidar como pais. Nós precisamos proteger como pais. E ao mesmo tempo ela tem essa vontade própria que é dura como aço. E é seu trabalho também como pai moldar essa vontade. Amém? Amém? Portanto, se a sua autoestima é sensível, ela precisa ser cuidada. E se essa vontade é dura, ela precisa ser moldada. Como é que você molda o aço? Como é que você molda o ferro? Às vezes precisa de uma boa e pesada marreta, né? E muita persistência. Não é verdade? Não é assim que se